Amém? Vou ler um texto aqui pra gente. E depois a gente louva com mais um hino aí e tal. Eu vou ler em 1 Pedro, capítulo 3. E é bem sugestivo para os nossos dias, né? Quando eu era criança, em 1980, 1979, a partir de 1977 eu comecei a entender mais sobre as questões do reino de Deus, né? E eu tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos, 1979, tinha 9 anos, ia fazer 9 anos ainda, de 8 para 9 anos. E a gente fazia aqueles cultos em casa, né? E não era nem meus pais que faziam, né? A gente era em muitos irmãos. E a gente fazia os cultinhos, né, em casa. E a gente sentia muito a presença de Deus, mesmo sendo criança, né? Muita presença de Deus, né? E o Senhor visitava, às vezes, os nossos cultinhos, e às vezes minha mãe parava o que estava fazendo e vinha ficar com a gente, né? E a gente não sabia tocar, não tinha instrumento, né? Ficava brincando que estava com a guitarra com um pedaço de pau, às vezes, batendo numa lata, alguma coisa desse tipo, né? E a gente falava muito que a gente ouvia nas igrejas, né? Quando a gente ia pregar, às vezes eu ia ser o pregador, né? No meio dos irmãos, ou às vezes era o Nemes. E a gente falava muito que se ouvia na igreja. E que hoje virou uma coisa rara, né? As igrejas na década de 80, final de 70, começo de 80, falava-se muito da vinda de Cristo. Era a pregação mais rotineira da igreja. Era falar que Jesus estava voltando, né? E a gente vivia aqueles tempos como se Jesus estivesse voltando, como se ele fosse voltar naqueles dias, né? A igreja tinha uma ideia que aquilo lá era os finais dos tempos. E eu acho que a igreja de 1970, que eu era bebê ainda, talvez tivesse essa mesma visão. E a igreja de 1960 e a igreja de 1950, a Bíblia fala, quando a gente lê a Bíblia, estuda um pouquinho a Bíblia, a gente percebe que os discípulos já esperavam a vinda de Cristo naqueles tempos, porque o Senhor não disse nem que dia seria, nem que hora seria, mas falava dos rumores de guerra e de acontecimentos. Naquele tempo já tinha os conflitos de império, né? E provavelmente os discípulos falavam, ó, Jesus está voltando. E aí terminou aquele ciclo, teve vários outros ciclos, vários períodos históricos, e a nossa geração tem se esquecido de falar que Jesus está voltando. Parece que, como foi se passando os tempos, a nossa geração parou um pouco mais de falar sobre o Cristo que está voltando. Quando a gente também lê a palavra, quando vocês lêem a Bíblia e conhecem um pouquinho, Noé ficou anunciando quantos tempos de dilúvio? Quem sabe aí? 100 anos, né? Cerca de 100 anos anunciando um dilúvio. Nos últimos dias a Bíblia fala que, como nos dias de Noé, casavam-se, faziam festa, se davam em casamento. Quer dizer, as pessoas estavam muito mais preocupadas com as outras coisas de que ouvir o que Noé dizia. Talvez no começo que Noé começou a falar, a Bíblia não fala também, mas talvez bem ali no comecinho que Noé começou a falar sobre estas questões, sobre o que o Senhor tinha falado para ele, as pessoas ficaram atemorizadas e começaram a seguir Noé. Mas o tempo foi passando e as pessoas foram indo embora. E alguns foram morrendo e outros foram envelhecendo. Falaram, poxa, essa conversa de Noé é loucura. Assim como nos dias de Noé, será nos dias da vinda dos filhos do homem. As pessoas estão com medo de pregar que Jesus está voltando. Estão com medo de falar porque já se passou muitas gerações. E alguns pregadores costumam dizer que o sermão de Noé foi um sermão até certo ponto incompetente, porque só a família dele entrou na arca, né? Eu queria que meu sermão fosse competente só para minha família entrar na arca.
fosse tão incompetente, mas que minha família ouvisse que Jesus está voltando. Os pregadores falaram, Noé é incompetente, pregou para uma geração inteira, Jesus está voltando. Na verdade, pregou sobre o dilúvio. Olha, o dilúvio, o Senhor vai derramar água do céu e vai matar uma geração. E foi passando 1 ano, 2 anos, e as pessoas foram desistindo e foram passando 4 anos e 5 anos e 10 anos e 20 anos e 50 anos, e as pessoas falaram, esse Noé é um maluco. Talvez de muita insistência, a família dele creu no discurso dele, porque só a família dele entrou na arca. Só a família dele entra na arca. E a gente talvez tenha se desanimado da questão de que Jesus está voltando. Ou a gente tem muitos projetos, mais importante que a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, ou a humanidade tem muitos projetos, ou as pessoas têm muito projeto, né? Ou essa história é um conto da carochinha, porque desde que Jesus foi levado ao céu, a gente tem cerca de mais de 2000 anos e Jesus não voltou ainda. A minha geração falou-se muito que Jesus estava voltando, e talvez tenha desanimado, porque Jesus não voltou ainda, Jesus não veio ainda buscar a igreja. Mas como nos dias de Noé, casavam-se, faziam festa e davam-se em casamento, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Muitos não crerão, muitos já não estão crendo, muitos estão dentro da igreja com outra, vislumbrando uma outra coisa que não seja a volta do Filho do Homem. Muitos estão indo para a igreja vislumbrando coisas secundárias à volta do Filho do Homem sobre as nuvens, a volta de Jesus Cristo que vai vir buscar a sua igreja. As pessoas estão vislumbrando coisas pessoais, as pessoas vão para a igreja em busca de patrimônios pessoais, em busca de uma bênção particularizada. Mas a bênção, ela é coletiva, é o Cristo que vai raiar sobre as nuvens e levar a igreja. É o Cristo que vai raiar sobre as nuvens para que nós possamos ter um encontro com Ele. E eu quero ter um sermão competente para minha família, que possa ser incompetente como falam do sermão de Noé, que pregou por muito tempo e só a família dele entrou na arca. Será que só minha família vai entrar na arca? Pelo menos isso? Será que o meu sermão já está enchendo o saco de vocês? Que o Cristo está voltando? Será que esse sermão, quando a gente ouve por aí, a gente até se envergonha dele, porque todo mundo fala e não acontece nada? E não acontece nada. São questões para a gente, como Igreja do Senhor, analisar e entender e ter um relacionamento interiorizado, né? Particularizado e falar, poxa, o que eu entendo sobre a vinda do Filho do Homem? O que eu entendo? A gente não propõe isso aqui em casa para vocês, para desanimar vocês do projeto particularizado de vocês. O Senhor, Ele não quer que a gente abandone os nossos projetos e os nossos planos como seres humanos, né? Mas Ele quer que a gente esteja com essa ideia guardada que Ele está voltando. Tá? O povo, quando foi levado cativo, né, para a Babilônia, o profeta que se levantou, não sei se foi Jeremias, não sei qual o profeta, e falou, olha, acho que foi Jeremias, quando vocês chegarem lá na terra, não fique esperando que vocês serão libertos no dia seguinte, com a minha linguagem que eu estou falando, não fique esperando que vocês vão ser libertos em pouco tempo, não acredite nos profetas que estão dizendo isso. Quando vocês forem levados cativo à terra estranha, casem-se, deem as suas filhas em casamento, construam casas, edifiquem lavouras, porque os dias de cativeiro serão longos. Que tem a ver isso com Jesus está voltando? Continue projetando, continue fazendo,
Porque nós somos cativos e peregrinos em terra estranha. Nós somos cativos desse mundo. Continuemos casando e dando em casamento, e fazendo festa, e plantando lavoura, e criando projetos, mas com uma coisa bem interiorizada, que Cristo virá, e a Bíblia diz que nem Ele sabe o dia e nem a hora, e muito menos a gente, mas a gente tem que estar preparados. Talvez essa conversa tenha dado coceira em nossos ouvidos, né? Coceira incomodada. Só fala sobre isso agora, né? A igreja deveria falar sobre isso todos os cultos. O culto tinha que ser tão cristocêntrico a ponto de falar do Cristo que veio e morreu na cruz, e que não foi um despropósito isso, que existe um continuar da história, que é a volta do Filho do Homem. É a volta do Filho do Homem sobre as nuvens. Jesus não morreu na cruz para nos salvar e a história ficou lá atrás e morreu. Jesus não veio ao mundo, a história ficou lá atrás e ficou lá atrás. Há 2000 anos atrás um homem veio ao mundo, um Deus se fez gente, habitou entre nós, só com a finalidade de salvar a humanidade, e ele foi, disse que voltaria, mas esse Deus envelheceu e ele não se lembra mais disso, e ele se esqueceu, e ele não virá buscar a igreja. Parece que é isso que a gente, né? A gente imagina um Deus envelhecido que esqueceu da promessa dele, porque quando a gente envelhece, a gente esquece do que a gente fala, né? Mas ele se lembra. Sabe por que ele se lembra? Porque o Pedro acabou de cantar uma música que ele tem o que marcado na mão dele? O nosso nome escrito na mão dele. Ele nunca vai esquecer. A Bíblia também fala que quando o povo foi levado, não foi levado, o povo se fez cativo no Egito, né? Através de José, toda a história de José do Egito, que a família sobe para o Egito e lá prospera, e depois morre aquele imperador, e o outro entrou imperador mau, mais ou menos isso. E a gente pega o contexto que o povo ficou cativo mais de 400 anos no Egito. E a Bíblia fala, e aí Deus se lembrou, não é que Deus havia se esquecido, é porque havia chegado o momento. Quando o Senhor vier buscar a igreja, não é porque ele se lembrou, tenho que buscar a minha igreja, é porque chegou o momento, né? Chegou o momento da vinda do Filho do Homem. Eu falo muito, né, sobre a plenitude dos tempos. Jesus veio na plenitude dos tempos, morrer na cruz, trazer um evangelho genuíno e morrer na cruz para salvar a humanidade. Mas Jesus virá na plenitude dos tempos. Eu já falei para vocês que a plenitude do tempo quer dizer o momento exato, o momento oportuno, nem mais e nem menos. Ele voltará na plenitude dos tempos. O que indica a plenitude dos tempos? São coisas boas que indicam a plenitude dos tempos, da volta do Filho do Homem? Não. O que indica a plenitude dos tempos é os acontecimentos ruins na humanidade. O que indica a plenitude dos tempos é as catástrofes, é os tsunamis, né? É os maremotos, terremoto, é os vírus, é as bactérias, é o desespero mundial, é a falta de Deus. O amor de muitos se esfriariam, isso indica a plenitude dos tempos. Jesus vem marcando para a gente ficar de olho nos acontecimentos do que ele falou, vem sendo marcado na história, para nós ficarmos atentos e não fazer como no dia de Noé, que casavam-se, davam-se em festa e davam-se em casamentos, melhor dizendo, e faziam festas e não creram em Noé. Talvez creram no primeiro tempo, nos primeiros dias e nos primeiros tempos, mas os tempos foram passando e os anos foram passando e o dilúvio não veio, e eles acharam que Noé estava louco. A igreja ainda não estão achando que a igreja está louca. Eu acho que é porque a igreja tem falado muito pouco sobre isso. As pessoas têm ido para a igreja, é moda o evangelho hoje, têm ido para a igreja por questões secundárias, pouco pelo Cristo que está voltando, muito pouco pelo Jesus que virá buscar a sua igreja. Eu quero falar para vocês, filhos,
né? A consciência muito maior para vocês. Eu e a Cleide, a gente já tem uma bagagem muito grande no Evangelho, tá? Guarda o que vocês têm para que ninguém venha roubar a tua coroa. Porque se vocês não têm capacidade para enfrentar a luta do dia a dia, para enfrentar a falta de dinheiro, para enfrentar a falta de patrimônio que a gente não tem, para enfrentar a falta de um carro que a gente não tem, se vocês não têm estrutura para enfrentar essas coisas, não terão estrutura para enfrentar aquele que já está entre nós. Não terão estrutura para enfrentar o anticristo. Guarda o que vocês têm para que ninguém roube a coroa de vocês, porque vocês ainda não têm estrutura. Eu falo para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não tenho estrutura para ficar para trás. Eu não tenho estrutura para ficar para trás. Se vocês não têm estrutura para ficar para trás, guarda o que vocês têm, para que ninguém roube a coroa de vocês. O Senhor falou aqui neste lugar, nesta casa, Ele já está entre nós. É lógico que eu já sabia que Ele estava entre nós. Mas o Senhor, parece que a gente se esquece. É lógico que eu sei que Ele já está entre nós. Eu lógico que sei que já existe um exército tanto de hostes espirituais demoníacas, quanto exército de pessoas enorme anticristã no mundo, que se levantarão para perseguir o povo de Deus. Nós já temos perseguição no Brasil, ideológica, do povo de Deus. Tá. Jesus está voltando. Para vocês mais velhos, deixa eu falar um negócio. Eu estava lendo a matéria na revista Exame. A Alemanha está proibindo mercados industriais alemão de vender insumos para os chineses. Jesus está voltando. Por que isso? Porque os chineses estão tomando conta de várias coisas no mundo. Empresa lá de equipamentos de alta tecnologia espacial, de aço ultra resistente. Angela Merkel proibiu a venda para os chineses. Já estava sendo aprovada uma venda de bilhões e milhões de euros. Ela proibiu. Será por que ela proibiu? Olhai para a figueira, que quando a figueira estiver brotando, perto está o fim. Olhai para o Oriente. Olhai para essas potências que estão surgindo de uma hora para outra e que estão comprando o mundo, e de caráter anticristão, né? Porque a China é o maior país comunista e anticristão do mundo. Se a gente for tratar de uma nação anticristo, a gente falaria, é óbvio que lá dentro tem há uma pesquisa que há mais de 200 milhões de cristãos, mas existe um povo muito maior que vai prestar lealdade ao seu líder. Até porque o mundo todo está em catástrofe e só a China cresce economicamente. Quem está por trás desse crescimento? O mundo se quebra e a China prospera. Existe uma atuação maligna para que isso aconteça. Jesus está voltando, se preparem. Se preparem. Não desanime, não saia da presença de Deus por coisas banais, por uma ideologia pessoal. Mas sirva o Senhor com integridade e sabendo que Ele está prestes a raiar sobre as nuvens. E esse prestes pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui a 10 anos e daqui a 50 anos, mas é prestes. Esse tempo para o Senhor que é eterno não é nada, porque o nosso Senhor é atemporal. Ele não tem essa conotação de dias e de hora e de tempo que nós temos. Se preparem. Talvez daqui 20, 30 anos vocês vão falar: poxa, meu pai disse que Jesus estava voltando, e a gente já passou mais 30 anos. Vai estar um caos, mas na plenitude dos tempos Ele virá.
Ele virá. Ele virá buscar a igreja dele. Esse é um assunto que eu não planejei de trazer, não. Tá? Eu não planejei de falar dele para vocês. Mas a gente ora e fala: Espírito Santo, fala conosco, fala nessa casa, porque essa casa é sua. Eu ainda entendo como minha casa ser a casa do Senhor. Amém? Eu vou ler a oração de Abacuque. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Não é a primeira vez? Mas eu